The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Alô, boa noite. Boa noite a todos. Eu estou vendo aqui que a gente tem aqui 6 pessoas que estão participando. Vocês podem me dizer se vocês estão escutando o que eu estou falando? Tem uma opção ali de raise your hand, né, que seria levantar a mão. Assim, se vocês conseguirem levantar a mão ali para eu entender se vocês estão escutando, seria uma boa. Legal. O Alan está escutando, o Esteban está escutando, Michele também, o Arthur. Acho que só o Arthur que ainda não levantou, né? Bom, então assim, vamos começando. Hoje a gente tem um assunto extenso e também que essa semana acabou bombando bastante aí, tanto nas redes sociais quanto em alguns lugares na internet, que seria a respeito das mudanças que tiveram no intercâmbio para a Irlanda, tá? Eu tenho uma pequena apresentação aqui, que eu já vou colocar para vocês, mas antes deixa eu me apresentar, tá? Alguns de vocês já me viram na internet, tá? Meu nome é Ronaldo, tá? Eu sou diretor da Bitrip Intercâmbio e Viagens, que é uma agência localizada aqui em São Paulo, tá? E a gente trabalha assim com intercâmbio para diversos países, tá? Não só a Irlanda. A gente trabalha muito com os Estados Unidos, muito com a Austrália, com a Inglaterra, tá? E assim, Irlanda é um dos destinos favoritos hoje, né? Por ter um custo-benefício muito interessante. E tem muita gente também que gosta desse destino, né? Por ter esse mercado de trabalho, que você pode trabalhar 20 horas por semana. A gente vai explicar tudo bem detalhado hoje, tá? Eu vou tentar não me estender muito. A palestra tem previsão de 1h30, mas vamos tentar fazer mais resumido, né? Para vocês também não perderem tanto tempo. E eu vou abrir, lógico, para perguntas um pouco mais para o final da palestra, tá? Então, deixa eu colocar a apresentação aqui. Ótimo, gente. Então, assim, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre a Bitrip, tá? Para vocês entenderem como que surgiu, né, essa agência, tá? Aqui, então, não sei se todos vocês são de São Paulo, tá? Mas a gente está localizado aqui no bairro de Moema, né? Bem aqui do lado do Shopping Ibirapuera, né? Alguns diferenciais que a gente tem na nossa agência é que, assim, todos os consultores aqui que trabalham, né, na agência já moraram fora, tá? Eu, particularmente, eu já morei 1 ano na Austrália, tá? E morei também 8 meses na Inglaterra, fiz um intercâmbio um pouco mais curto no Canadá também, né? Então, eu visitei alguns países diversos aí, e eu acho interessante isso, né? Sempre quis trabalhar com essa questão de intercâmbio, e quando eu voltei das minhas viagens, né, que eu fiquei mais de 1 ano e meio fora, eu procurei trabalhar, né, na área de intercâmbio, porque eu já tinha essa vontade de abrir uma agência, de ter realmente uma agência que trabalhasse com essas pessoas que tinham realmente vontade de realizar esse sonho fora, né? Então, foi baseado nisso que foi toda essa minha experiência, né, de intercambista e também na área de intercâmbio, né? Eu trabalhei para uma grande agência que hoje também está no mercado ainda. Então, assim, eu peguei bastante know-how dessa vivência que eu tive fora, tá? Então, a gente trabalha também com diversas escolas e universidades, né? Hoje, o mercado de universidades está crescendo demais, não só o idioma inglês, né? Então, a gente trabalha tanto com idiomas, também com universidades, tá? Um dos nossos diferenciais que a gente tem é o plano de viagem, que é essa terceira linha aí. Plano de viagem seria o quê? Toda a consultoria que a gente fornece para os estudantes, tá? Desde o momento que ele vem aqui meio perdido, querendo saber a respeito de como que é o destino Irlanda, querendo saber, né, o que seria, né, assim, esse intercâmbio, se tem que ficar em casa de família, se tem que ficar em residência, se a pessoa tem que, né, tirar visto, né? Então, toda essa consultoria a gente vai fornecer através da nossa vivência que a gente teve, a gente vai passar esse conhecimento para vocês, né?
E a gente vai cuidar de todo o processo, né? Desde a escola, da acomodação, da passagem aérea, de tirar o visto, de ver a questão das moedas, né, que você tem que levar em dinheiro, em cartão. Então, todo o processo é centralizado aqui na agência, né? Então, a gente vai fornecer todos os processos passo a passo. E mais ou menos uns 20 dias antes do embarque, a gente faz uma reunião para embarque, que seria o quê? A gente vai entregar todas as confirmações do curso, tá? E a gente vai fazer uma reunião para explicar a respeito de check-in no aeroporto, como arrumar a sua bagagem, né, suas malas, qual que é o peso da bagagem que você pode levar, como que é o processo de passar na imigração, como que seria o primeiro dia de aula, como seria o primeiro dia de acomodação, né? Então, a gente vai fazer uma revisão geral para vocês terem mais segurança na hora de embarcar. Tá? Aqui a gente sempre vai ver, então, a questão de custo-benefício. Qual que é a necessidade que vocês têm e qual que é o produto que a gente tem para oferecer para vocês. Tá? Se vocês quiserem fazer uma visita para a gente, vocês são mais bem-vindos. Né? A gente tem uma ótima localização, que é muito próximo ao Shopping Ibirapuera. Tem fácil acesso pela Bandeirantes, 23 de maio, ou pela própria Ibirapuera aqui. Tem estacionamento também aqui no local. Tá? A gente é uma empresa muito antenada, então se vocês quiserem acessar o nosso canal do YouTube ou o nosso blog, a gente faz palestras online e a gente faz geralmente palestras também de final de semana. Tá? Então, a gente tem sempre esse diferencial para que você consiga obter a informação. Tá? A gente prefere trabalhar sempre dando a informação para vocês, gerar, né, esse conteúdo, gerar toda essa curiosidade de saber como funciona um programa de intercâmbio, né, para que vocês venham e depois a gente ajude vocês a realizar esse sonho. Tá? Aqui as formas de pagamento, a gente tem formas de pagamento que a gente consegue fazer em até 12 vezes no cartão de crédito, né? Claro que dependendo de quando que vocês querem embarcar, por isso que a antecedência é uma questão fundamental, né, na hora de vocês planejarem um intercâmbio. Né? Muita gente está planejando intercâmbio para 2016, para 2015, né, para julho de 2015. Então, quanto mais antecedência, mais interessante fica, porque a gente flexibiliza a forma de pagamento, a gente vai indo passo a passo, principalmente Irlanda, que a gente vai falar hoje, que tem a questão dos 3 mil euros, principalmente para quem precisa tirar passagem aérea, dá para parcelar com a companhia aérea. Então, vamos focar um pouco nisso agora, quando a gente for falar a respeito da Irlanda. Ok? Então, vamos começar. Por que a Irlanda? Tá? A Irlanda, assim, não sei se vocês já pesquisaram, mas assim, é um país que fica ali, né, no Reino Unido, tá? Fica muito próximo à Inglaterra. Tá? Eu morei 8 meses ali em Londres, né, na Inglaterra, e cheguei a visitar também em Dublin. É uma cidade assim, muito, muito legal, muito organizada. Os irlandeses são conhecidos como os brasileiros da Europa. Tá? Por quê? A Irlanda, as pessoas que moram na Irlanda elas são muito alegres. Tá? Elas são muito felizes e elas gostam bastante de beber cerveja, né? Tanto que a gente tem lá a fábrica da Guinness, né? Que é uma fábrica bem famosa, que tem até um tour que você pode fazer pela fábrica, que você vê todo o processo de fabricação da cerveja. É aquela cerveja preta, bem tradicional, né? E eles são muito conhecidos por terem vários pubs, né? Então, assim, é um povo bem festivo, né? Se alguém tiver a possibilidade de planejar o intercâmbio para ir lá para fevereiro, que é quando acontece o St. Patrick's Day, né? Vocês vão ver que é uma festa assim, que todo mundo se veste de verde e fazem uma festa como se fosse um carnaval brasileiro mesmo. Então é bem interessante mesmo, tá? Lá fica na União Europeia, tá? Então a moeda local deles é o euro, tá? Lá você tem acesso a vários países da Europa. Tá? Então, esse é um grande diferencial da Irlanda. Se você gosta de viajar, é um destino que faz com que seja certo que você vai ter muitas aventuras ali. Né? Então, porque assim, a facilidade de você sair da Irlanda para ir para a Inglaterra ou para ir para a França, né? Fazer um mochilão ali, pegar Amsterdã com Berlim, né? Ou fazer o leste europeu ali, né, fazer Escandinávia,
você tem várias possibilidades de roteiros ali dentro da Europa. E viajar hoje na Europa, assim, por ter companhias bem de low cost, né, aquelas de custo baixo, né, como a Ryanair, como a EasyJet, você consegue ter um custo bem baixo para viajar. Tá? Então, um dos diferenciais da Irlanda realmente é esse. Tá? Quando eu morava lá, assim, eu consegui conhecer muitos países, então é um grande diferencial que você tem. Tá? Para onde que você vai? Na Irlanda, tá, a gente tem duas cidades que são bem conhecidas. A principal, na verdade, é Dublin, tá, que é a capital da Irlanda. Né? Então, Dublin é a cidade onde mais atrai os estudantes internacionais. Tá? Uma fica também, que atrai bastante gente, mas que não é tão assim demandado, é Galway, tá? Que é uma cidade um pouquinho menor que Dublin. Tá? Dublin é onde todo mundo prefere ir, porque é mais multicultural, é a capital da Irlanda, né? Então, geralmente as pessoas programam para ir para essa cidade. Tá? A Irlanda, hoje, é um dos principais destinos, porque ela tem uma facilidade muito grande, né, em questão de visto. Tá? A diplomacia com o governo brasileiro, né, na Europa é muito interessante. Tá? Enquanto para alguns destinos como Austrália, Estados Unidos, Canadá, a gente precisa aplicar para um visto aqui do Brasil, comprovar a parte financeira, comprovar as condições de vínculo com o Brasil, na Irlanda, sim, você tira o visto direto na imigração. Tá? Então, como que funciona? Aqui no Brasil, a gente não vai precisar da entrada no consulado, nem nada disso. Né? Você chegando na Irlanda, que você vai realmente comprovar, né, a sua questão financeira, né, que seriam uns 3 mil euros, né, para você poder passar 6 meses de estudo. Tá? Geralmente, o cálculo que eles fazem são 500 euros por cada mês de estudo. Tá? Então, se você vai estudar 6 meses, então eles vão pedir 3 mil euros que você tenha, que pode ser em espécie, né, em moeda, tá? Ou pode ser em moeda e dividido também num cartão Travel Money, que é um produto que a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá? Lá também atrai muito porque existe uma questão de você poder trabalhar. Né? Por exemplo, antigamente na Europa, tanto a Irlanda quanto a Inglaterra, eles permitiam que você trabalhasse até 20 horas por semana. Tá? Hoje em dia a Inglaterra fechou as portas para esse tipo de trabalho. Né? Então, para quem vai fazer um curso de idiomas, na Inglaterra já não pode trabalhar legalmente, né? Apenas para quem vai fazer um curso universitário. E a Irlanda já não. A Irlanda ela permite você trabalhar legalmente até 20 horas por semana, né? Para cursos de idioma, né? É só você fazer um curso acima de 6 meses que você já está apto a tirar o visto, né, de estudante e, em consequência, também trabalhar 20 horas por semana. Tá? Quais são as vantagens? Tá? Então, assim, a gente tem localização estratégica para quem gosta de viajar. Tá? A gente tem o Eurostar, que seria um trem expresso que vai de Londres até Paris. Tá? Então, é muito fácil, né? Cerca de 2 horas e meia. Ryanair e EasyJet. Essas são as companhias que quem vai para a Europa ouve muito falar. Tá? É inevitável. Os voos são muito baratos. Você encontra voos de trechos, né, ali dentro da Europa por 10 euros, por 15 euros, 20 euros. É muito barato você viajar ali em alguns trechos, né? Mas é claro que você tem que se planejar com antecedência. Tá? Lá na Europa você vai aprender como que é essa dinâmica de se planejar com uma certa antecedência tudo. Tá? Então a gente vai deixar um pouco esse costume de deixar as coisas um pouco para a última hora. Né? Então você vai perceber que quem se planeja consegue ter sempre benefícios maiores, sempre gastar menos. Tá? Então é uma grande lição que vocês aprendem quando vocês moram na Europa. Tá? Então, assim, a vida noturna lá é bem interessante, né? A parte dos pubs são bem interessantes. Quem já pesquisou um pouquinho a respeito da Irlanda, já ouviu falar no Temple Bar,
tá? É um bar assim, muito conhecido, que já virou referência ali mesmo. Tá. A parte da educação é muito interessante, a parte da arquitetura. Tá? Falando em educação, já entra um ponto, né, que seria interessante a gente abordar, que é de algumas mudanças que tiveram durante essa semana na Irlanda. Né? O setor de educação na Irlanda, só para vocês terem uma noção de quão grande que é o terceiro maior setor da Irlanda, né, que movimenta ali a economia. Então, o setor de estudantes internacionais é visto como a menina dos olhos da Irlanda ali. Né? Tem muitos estudantes internacionais que vão para fazer cursos de inglês, cursos de graduação. Então, eles se preocupam muito com esse mercado. Tá? E eles sabem que assim, os estudantes internacionais levam muito dinheiro para eles. Só que eles viram que algumas escolas estavam começando a tirar benefícios dessa vantagem. Né? Principalmente se a gente for comparar, por exemplo, o mercado brasileiro, né? Que é o único lugar da Europa ali que os brasileiros podem trabalhar legalmente. Começou a surgir muitas escolas que não tinham qualidade realmente de ensino, né, e que estavam muito mais interessadas em liberar um visto de estudo para que o estudante possa trabalhar, né, e sem se preocupar com a qualidade do ensino, de fato, né, sem se preocupar com aquela questão de será que o aluno vai aprender ou será que eu preciso dar aula de fato, né, acaba se tornando uma escola de fachada. Tá? Algumas escolas fecharam esse ano, tá? Porque passaram por auditorias, e agora, em 2015, eles já sinalizaram que vai apertar um pouco mais. Né? Então, algumas escolas, né, vocês pesquisando na internet, vocês conseguem encontrar várias escolinhas que têm um preço muito baixo. Né? Desconfie, tá? Pode desconfiar de fato, porque vocês podem ver que assim, não é possível você estudar 6 meses e pagar a mesma coisa que, por exemplo, um mês nos Estados Unidos. Né? Então, assim, desconfie. É melhor vocês irem até a agência, né? Converse com o consultor, né? Ver alguém que realmente saiba do que esteja falando, para que direcione para uma escola que pelo menos tenha uma credencial. Tá? Então, todas as escolas, né, existe um órgão do governo que faz auditoria em todas as escolas. Então, eles visitam os centros, né, verificam se estão tendo aulas, verificam se as escolas realmente têm a estrutura, né, necessária para que tenham um ambiente de aprendizado. Então, é importante vocês sempre notarem esse tipo de escola. Tá? A gente vai falar um pouco de escola, como que funciona e quais são as características de uma escola interessante. Tá? Ó, a questão das escolas, a gente tem uma das escolas que a gente recomenda bastante, tá? Que seria uma escola chamada Emerald. Tá? A escola Emerald é uma das melhores escolas da Irlanda. Tá? Uma das mais tradicionais e também uma das melhores que a gente trabalha. Tá? Eu sempre recomendo ela por ser uma escola de tradição. Tá? Ela não fica no centro de Dublin, tá? Ela não fica no centro, ela fica um pouco mais deslocado, próximo a Dublin 6. Tá? Então, essa escola, só para explicar o que seria Dublin 6, é assim, Dublin, assim como a maioria das cidades da Europa, elas se dividem em zonas, tá? Então, você pega, assim, as zonas principais, né, no centro, e você vai criando círculos, né? Círculos, né? Que aí vai aumentando, né, o número. Isso facilita, por exemplo, no transporte, porque o transporte sempre é dividido em zonas, né? Então, se você vai para uma zona um pouco mais afastada, você vai pagar o valor de transporte referente a essa zona, né, que você vai mais distante, tá? Então, por isso que para organizar melhor, né, e até na hora de vocês procurarem acomodação, vocês vão ter que verificar assim, qual é a zona que eu estou, né? Onde que eu vou morar? Moro na zona tal, né? Então, a questão da escola Emerald, ela é uma escola assim, de muita tradição na Irlanda. Então, eles geralmente, quem está focado no estudo, vai para uma escola que tem um peso realmente, que você vai voltar com um currículo mais interessante. Tá? Aqui na Bitrip, a gente costuma definir o intercâmbio em 2 tipos. Tá?
Tem muita gente que prefere um intercâmbio educacional, tá? O educacional seria o quê? Aquele intercâmbio que a pessoa vai e que ela está focada no estudo, né? Então, por exemplo, existem muitos profissionais que vêm até aqui e falam assim, Ronaldo, esse ano eu já perdi 3 vagas de cargos maiores ou de emprego porque eu não tinha inglês. Né? Ou então eu participei de um processo de trainee e eu fiquei na última fase e eu não consegui passar porque a entrevista em inglês não fui bem. Né? Então, assim, são pessoas que às vezes já estão no mercado de trabalho, às vezes já têm uma graduação, têm uma pós-graduação, mas o inglês ainda não está fluente. E elas perdem oportunidades por isso. E elas vêm para mim e falam assim, eu tenho exatamente 2 meses para ficar fora. Né? O que você me aconselha que eu vou conseguir voltar com um inglês mais interessante? Né? Eu não tenho tempo a perder e eu preciso ter o inglês para ontem. Né? Então, é claro que a gente vai direcionar para uma carga horária um pouco mais intensiva para aproveitar esse tempo dentro de sala de aula. Tá? E a gente vai aproveitar também e direcionar para uma escola que tenha uma qualidade educacional muito boa. Tá? Então, esse é um intercâmbio educacional. Tá? E a gente tem aquele intercâmbio que é o de experiência. Tá? O de experiência já é um pouco diferente. É para um perfil de estudante que, às vezes, ele não está tão interessado no ensino de fato, e sim a vivência que ele vai obter. Né? Então, por exemplo, tem alguns estudantes, né, que chegam para mim e falam assim, Ronaldo, eu já cansei de fazer escola de inglês aqui no Brasil. Eu já estudei mais de 10 anos ali na cultura inglesa, fiz tudo que tinha que fazer ali, né? Eu já tirei o TOEFL, eu tirei o IELTS, eu tirei o Cambridge, e assim, eu quero viajar, quero fazer um intercâmbio, né? Eu não quero só viajar por viajar, eu quero estudar numa escola para não ficar parado esse tempo que eu vou ficar fora. Mas eu já cansei de fazer curso de inglês. Eu queria alguma coisa um pouco mais básica, só para não ficar parado e continuar estudando. Né? Mas eu quero viajar, eu quero trabalhar, eu quero pegar essa experiência, ter essa vivência de conhecer pessoas de fora. Então, aí a gente indica algumas escolas que, claro que a gente nunca indica escolas baratinhas, que são escolas de fachada, a gente não trabalha com esse tipo de escola, tá? Mas a gente vai indicar uma escola que seja um pouco mais de custo-benefício, né? Para que o estudante não tenha aquela carga de exigência, né? Porque, por exemplo, algumas escolas, né, que são mais rígidas, elas vão te obrigar a falar inglês a todo momento. Tá? Então, por exemplo, no corredor das escolas, né, você não vai poder falar português ou a sua língua, né, nativa. Na sala de computadores também você não vai poder ficar no Facebook escrevendo em português para os seus amigos. Tá? Então, tem uma série de regras que as escolas vão colocar para vocês. Tá? E o que muita gente me pergunta, né? Ronaldo, hoje eu tenho um inglês básico. Eu não sei falar, eu já estudei mais de 5 anos e eu não consigo, né, tipo, entrar na minha cabeça como que se fala inglês. Bom, existe uma opção que é assim, as escolas, elas trabalham com níveis bem diferentes de inglês, tá? E no primeiro dia de aula, eles sempre fazem um teste, né? Eles chamam de placement test, né? Que seria um teste para saber o seu nível, tá? Então, o que vai acontecer? Eles vão colocar, você faz o primeiro teste, né? No primeiro dia de aula que você chega, eles vão te registrar, vão ver seu passaporte e tudo mais, e você vai fazer o placement test. Esse teste, ele te mostra assim, qual que é a sua sala, tal, você vai ir para a sua sala, e aí vamos supor que você está no intermediário baixo. Você vai começar com todos os alunos internacionais naquela sala e vai desenvolver o módulo de acordo com aquele nível. Tá? Então, mesmo que você esteja com um nível bem básico, você vai cair com pessoas que tenham níveis básicos também. Tá? Então, nessa questão, assim, não precisa se preocupar tanto se você não tem um inglês tão avançado, se você ainda está inseguro em relação a falar inglês. Né? Lá, assim, só para acalmar vocês, assim, o nível
que geralmente os brasileiros caem quando vão fazer um intercâmbio, né? Mesmo que esteja, por exemplo, eu terminei o curso ali na escola X, né? Ou então assim, eu fiz 5 anos de inglês com um professor particular e ele me disse que eu estou avançado, tá? É natural você cair quando você sai do país num nível intermediário baixo, tá? Então, os brasileiros geralmente caem ou no nível intermediário baixo ou no nível básico, tá? Então, é onde se concentra a maioria dos brasileiros, tá? Cair no Upper Intermediate, que já é um passo para o avançado, é um pouco mais difícil, tá? Então, assim, claro que tem. Então, assim, muita gente às vezes fala assim, eu quero ir para uma escola e para um país que não tenha brasileiros, né? É o que a maioria gosta e que a maioria pede para mim, né? Hoje em dia, brasileiro, assim, tá em todos os lugares, né? Então, assim, em qualquer lugar que você pesquise para fazer um intercâmbio, dificilmente você vai encontrar um lugar assim que não tenha brasileiro, tá? Só que, por exemplo, para você pegar uma escola interessante e um destino interessante que você vai ter um retorno bom, você tem que ver aquelas escolas que controlam bem aquele mix de nacionalidade, tá? Então, o mix de nacionalidade seria o quê? Imagine, por exemplo, a escola que você está indo, ela controla, por exemplo, ela é uma rede, né, no mundo inteiro, por exemplo, no Reino Unido ela tem 5 unidades, tá? Então, por exemplo, ela vai sempre procurar manter a média de brasileiros ou de outras nacionalidades sempre ali numa média que seja interessante. Não vai deixar explodir a porcentagem de brasileiros, por exemplo, senão a qualidade certamente vai cair. Então, eles vão tentar, se tiver muita gente indo para Dublin, eles vão tentar fechar as matrículas para aquela unidade e abrir para outras, né, para tentar equilibrar. Né? Então, uma escola de rede, uma escola que tem um nome mais forte, é interessante porque ela consegue fazer esse tipo de manipulação. Né? Ao passo que uma escola menor, que muitas vezes é local, ela não consegue, né? Porque ela só tem aquele centro. Então, o que vier, ela está matriculando. Né? Então, assim, muitas vezes você vai cair numa escola em que você vai ver que dos 12, 15 alunos que estão na sua sala, 10 são brasileiros. Né? Aí você vai estar fazendo o inglês no Brasil, né? A sua chance de ficar com português fluente é muito grande. Né? Então, assim, o ideal é você ver uma escola em que você consiga, né, ter esse controle do mix de nacionalidade. E aqui na agência a gente sempre procura mostrar para os estudantes, assim, por exemplo, ela está com nível de mix de nacionalidade X, né? Então, assim, no mês de julho ou de dezembro, que geralmente é um mês de férias, às vezes acaba tendo muito mais brasileiros, né? Então, é legal você sempre perguntar, né, na hora de você ver uma escola, de pesquisar, quais são as escolas que, né, tem um mix interessante de nacionalidade, tá? Além da Emerald, a gente trabalha também com a Atlas, que é uma escola também que tem um nome muito forte no mercado irlandês, tá? A Malvern House é uma escola também que ela é presente no Reino Unido inteiro, né, em Londres também, né, em outros lugares. A CES também é uma escola bem forte, né, e bem tradicional, já foi eleita também a melhor escola de Dublin, tá? E tem um custo interessante também. Tá? Já algumas escolas assim mais de custo-benefício, né, para o intercâmbio de experiência. Tá? A SEDA, tá? Que é uma escola bem conhecida no Brasil, tá? Inclusive eles vão estar no Salão do Estudante, né, na semana que vem. A Dorset também, né, é uma escola também que geralmente atrai pelo custo-benefício que elas têm também. Tá? Algumas das mudanças que vão ter também no ano que vem, né, em relação ao estudo e trabalho, eles estão vendo uma forma de, por exemplo, quando você vai estudar lá na Irlanda, você vai poder estudar durante 6 meses e você já pode trabalhar 20 horas por semana. Tá? Logo depois desse período, entra o período de férias. Você pode ficar mais 6 meses, né, trabalhando período integral, que seria 40 horas por semana.
Então, ao todo, você ganha 1 ano de visto, né? Então, assim, é um benefício fantástico que nenhum outro país, né, te deixa ficar 1 ano, né? Nem, por exemplo, quando eu morei na Austrália, eles deram, né, um período de... Era 6 meses mais 1 mês de férias, né? Então, você tinha 7 meses para ficar. Né? Na Irlanda já não, você consegue ficar 1 ano lá tranquilamente, né? E o que eles estão vendo é uma mudança, assim, nesse período de férias, que seriam 40 horas para você trabalhar período integral, eles estão pensando em colocar apenas em alguns meses específicos do ano, que seriam os meses de alta temporada, tá? Alta temporada provavelmente vai ser o período de verão deles, tá? Então, o período de verão seria junho, julho e agosto, tá? Ainda não está ao certo, né? Como que vai ser essa mudança, tá? Mas eles já sinalizaram que vai ter realmente essa mudança, né? E provavelmente vai ser vigente a partir de janeiro do ano que vem, tá? Vamos explicar um pouco então a respeito dos vistos que vocês podem tirar na Irlanda, tá? O visto de turista é para quem vai fazer um curso de até 12 semanas, tá? Então é um visto muito simples de se tirar. Você não vai precisar, na verdade, de aplicar para o visto aqui no Brasil nem nada disso. Você chega com o passaporte, né? Mostra a carta de confirmação do seu curso de até 12 semanas, mostra a sua acomodação, mostra seu seguro saúde, sua passagem aérea de ida e volta e acabou. Você entra no país, né? Só que você só não vai poder trabalhar, tá? O visto de estudante, tá? O visto de estudante é para quem vai para um programa mais longo, né? De 24, acima de 24 semanas, né? Então, a partir de 25 semanas de visto, de curso, né? Eles necessitam que você tire um visto de estudante, né? Aí esse visto de estudante já vem com o benefício de você poder trabalhar, tá? Então, como que funciona? Você chega na Irlanda, apresenta, né, os 3.000 euros, né, que você vai ter que apresentar. E uma vez dentro do país, eles vão te dar o visto de turista. Então, você vai ter até 3 meses para regularizar a sua situação como estudante, né? Aí, no primeiro dia de aula, você vai pegar o formulário, tá? E você vai abrir uma conta no banco, tá? Uma conta no banco irlandês, né? Vai ser uma conta de estudante, e essa conta de estudante, ela não vai ter nenhuma manutenção, não vai ter nenhuma taxa nem nada, tá? Você simplesmente vai ter que abrir uma conta, né, e botar aqueles 3.000 euros lá, tá? Espera chegar o extrato bancário na sua casa, vai demorar mais ou menos uns 5 dias úteis, e uma vez que você recebeu aquele extrato, aí você pode tirar o GNIB, né? O GNIB é o quê? É o visto de estudante, né? Custa 300 euros, tá? Uma vez que tirou o GNIB, aí o GNIB vai chegar na sua casa também, né? E aí, a partir daí, você vai tirar o PPS, tá? O PPS é uma numeração que serve para quê? Para você trabalhar legalmente até 20 horas por semana, né? Então, o empregador, né, vamos supor, você vai trabalhar num restaurante, tá? O restaurante ali vai te contratar, vai pedir o seu PPS e vai te registrar. Então, sempre quando você trabalhar no restaurante, eles vão contabilizar a quantidade de horas, né, que você vai trabalhar durante aquela semana, né? Ele fecha a conta, quantas horas você trabalhou, e aí ele vai te pagar em conta bancária. Então, vai depositar na sua conta que você tem no banco, né? Isso é para quê? Para que o fisco deles, né, eles consigam reter o imposto referente ao seu trabalho, né? Uma das modalidades que é muito comum, né, é o cash in hand, né? Seria eles pagarem em dinheiro em vez de na conta, né? Para o empregador é interessante porque eles não pagam impostos, né? E para você não vai ser descontado de impostos, né? Só que aí depois também você não vai poder solicitar o dinheiro do imposto de renda, tá? Então, e você também não vai ser legal, né? Você vai estar trabalhando, você pode trabalhar, né? Porque você tem a permissão do PPS, mas você não vai estar trabalhando legalmente, né? Então, o que acontece é assim, o ideal é que você trabalhe com o registro do PPS, tá? Então, como que funciona o mercado de trabalho da Irlanda? Os trabalhos, geralmente, eles são bem trabalhos manuais, né? Então, trabalhos, por exemplo, de garçom,
né? Garçom, garçonete, barista, né? Que é para preparar cafés, trabalhos como pegador de copos na balada, né? Que seria aqueles que passam limpando o salão, né? Pegando tudo, os copos que restaram, tal. Ajudante de cozinha também é bem comum, né? Homem-placa também é bem comum. Entregar jornal na estação de trem também é bem comum, né? Então, são vários trabalhos que são mais voltados ou para atendimento ao cliente, ou trabalhos que são mais manuais, né? Então, são trabalhos assim que são trabalhos que geralmente são trabalhos que os irlandeses não querem fazer, né? Essa é a verdade. Então, eles vão terceirizar esse tipo de serviço para estudantes internacionais, tá? Só que a gente tem que levar em conta que, assim, a, a desigualdade social, né, em países mais desenvolvidos, ela é um pouco mais achatada, tá? Então, ela não é uma desigualdade, por exemplo, igual a gente tem no Brasil, né, em que um pobre é muito pobre e um rico é muito rico, né? Lá, assim, uma pessoa que trabalha como garçom, ela ganha um salário que seria quase que equivalente a uma pessoa que trabalha num escritório que tenha um cargo de sei lá, média gerência, tá? Então, o que acontece? Com um trabalho manual desses, né, de garçom, por exemplo, você consegue ter uma qualidade de vida interessante, né? Seria pagar o seu aluguel, seria pagar o seu transporte, pagar o seu mercado, né? E sobrar um dinheiro ainda para você fazer suas viagens, tá? Então, pelo menos eu fazia isso, né? Então eu ganhava meu dinheiro e tal, conseguia guardar um pouquinho, né? Colocava ali no banco e tal, e conseguia fazer as viagens pela Europa, porque não é tão caro, né? Mas é claro que guardar dinheiro para trazer para o Brasil, isso é uma utopia, não dá, né? Então hoje já não é possível, existia um tempo que o euro era muito superior ao real e você conseguia economizar, mas hoje já não é mais possível, tá? Então o que você ganha lá, tá? Por exemplo, na Irlanda, o salário médio, tá? Lá eles calculam por hora, né? Então você ganha em torno ali, tá? Acho que mais para frente na apresentação a gente tem até, mas você ganha em torno de 7 até 10 euros por hora, tá? É mais ou menos isso que você consegue ganhar, né? De salário na Irlanda, tá? E as suas contas também, a gente vai ter uma média aí de aluguel também que vocês têm, né? Que seria a parte do custo de vida, tá? Deixa eu seguir um pouco mais na apresentação, tá? Agora a gente vai falar um pouco da parte de acomodação, tá? Acomodação, a gente geralmente recomenda que você fique apenas as 4 primeiras semanas, tá? Por quê? Tá? A acomodação na Irlanda, a gente oferece dois tipos, né? Uma é a tradicional casa de família, tá? A casa de família, né, ela é aquela acomodação que mais recomendada para quem está indo pela primeira vez para o intercâmbio, tá? Por quê? A família, ela ajuda muito nesse processo de adaptação, tá? Então, a família, sim, ela vai te ajudar a saber como funciona a parte do transporte, né? Qual que é o tipo de transporte que você tem que pegar, vai ajudar na adaptação com a comida de lá, que é bem diferente da do Brasil, né? Então, você vai ter esses primeiras iniciativas de como que é a comida de lá. E é interessante também, assim, que eles vão te ajudar na língua, né? Eles vão conversar com vocês todos os dias, né? Então, o café da manhã já está incluso e a janta também, tá? Mas o almoço não está incluso, né? Então, o que acontece? Geralmente você vai comer de manhã, na escola você está ali no período de aula, então você come alguma coisa ali, e na janta é a principal refeição deles, tá? Então, geralmente é por volta das 18 horas, tá? Então, as famílias vão estar te esperando, né, para que você vá jantar, tá? É muito comum de você, de repente, ficar ali, né, assim, com seus amigos, tal, e aí passa o horário da janta, ou você, desencana, vou almoçar aqui no shopping com meus amigos, e não avisa a casa de família. Aí começa aqueles atritos, né? Porque a família, principalmente na Europa, né?
A Europa é um continente onde a idade média das pessoas é muito maior, tem muitas pessoas mais idosas, né? Então, na Europa, assim, já passou por diversas guerras, é um continente mais antigo, e as pessoas, assim, elas têm uma tradição muito diferente, né? Por ter todo esse tipo de conflito, de guerra, elas estão mais acostumadas a racionalizar tanto alimento, tanto água. Então, quando você não vai jantar, aquela comida que eles fizeram, aquela porção, vai ser jogada fora, né? E eles não gostam de desperdício, né? Então, aí que é um conflito que a gente tem, né? Porque aqui no Brasil a gente está acostumado muito a fazer aquela panela de arroz, aquela panela de feijão, né? Aquela quantidade de mistura incrível que dá para a semana inteira. E lá não, eles fazem para a porção da noite, né? Então não tem sobra para o dia seguinte. Então eles jogam fora, né? Então é cultural você ligar, né, para a família e avisar: ó, hoje eu não vou jantar em casa porque eu vou jantar com os meus amigos, né? E questão de banho também, né? Brasileiro, assim, é o povo mais limpo do mundo, né? A gente toma banho como a gente troca de roupa, né? A gente troca de roupa agora, toma banho. Troca de roupa lá, toma banho. E lá, assim, não é costume, principalmente no inverno, né? Eles não são muito adeptos a tomar banho. Então, o que acontece? Quando a gente exagera na quantidade e no tempo que fica no banho, é claro que eles vão chiar. Eles vão bater na porta, eles vão falar para você ajustar o seu comportamento, porque é muito comum eles acharem que você está abusando, né? Que a água lá é um recurso natural que não tem abundância, né? Então eles acabam se incomodando, né, com esse costume que a gente tem, né? Então a casa de família ela vai passar todas as regras que você tem, tá? Mas é claro que não é uma experiência ruim, né? Eu estou falando dos pontos ruins que tem, mas é claro que tem muitos pontos bons, né? Existem famílias, casas de família que são ótimas. Tá? Eu, por exemplo, já tive 2 experiências em casa de família. Eu tive uma no Canadá e uma na Europa, né, na Inglaterra. Tá? A do Canadá, eu posso dizer que o canadense ele tem uma receptividade diferente. Né? E, então, a casa de família no Canadá, por muitas vezes, é muito interessante, tá? Porque eles são pessoas que realmente parece que faz parte da cultura receber, né? Na Europa, né, não só na Irlanda, mas também na Inglaterra, as casas de famílias parecem que já se tornaram negócios, são business, né? Então elas procuram, parece que são geralmente aqueles casais mais de velhinhos, né, que os filhos já saíram de casa e que aquele quarto está vago, então eles vão alugar o quarto, né, para receber um dinheiro extra para complementar, né, o orçamento. Então são famílias de classe média, casais de idosos que os filhos já foram embora. Então, é um business para eles. Não é um prazer de receber uma pessoa de fora, porque eles querem saber um pouco mais da cultura. Né? Então, na Europa, às vezes, pode ser uma experiência que não seja tão interessante. Tá? E aí, por isso que a gente tem uma alternativa, que seria a residência estudantil. Tá? A residência estudantil ela tem algumas vantagens também. Tá? A residência estudantil, geralmente, fica mais próxima ao centro da cidade. Né? Ela fica em prédios alugados pela escola, que transformam em residências para estudantes, né? E que oferecem geralmente quartos compartilhados ou quartos individuais. Tá? A diferença da casa de família é que não oferece nenhum tipo de alimentação, tá? Mas geralmente tem cozinha para você poder preparar a sua comida. Tá? Mas a residência estudantil ela é bem rotativa. Né? Então, vocês têm que imaginar assim, uma escola ela não recebe só brasileiros, ela recebe pessoas do mundo inteiro. Tá? Como recebe pessoas do mundo inteiro, né, sempre está chegando mais pessoas, né, e sempre o que acontece tem uma rotatividade muito grande de alunos. Né? Então, por isso que a gente recomenda só as 4 primeiras semanas, tá? Porque o que acontece? Geralmente, você vai chegar, você vai se instalar na casa, e no primeiro dia de aula, nas primeiras 3 perguntas das pessoas que vocês conhecerem, vai ser: qual que é o seu nome? Né? Aí você fala seu nome. Aí depois, da onde que você é? Eu sou brasileiro e tal. Você está morando aonde? Né? Aí eles já vão perguntar assim: você está morando aqui na residência estudantil da escola? Né?
Então, eu tenho um amigo que está voltando para o Brasil agora, você não quer dar uma olhada lá no apartamento dele? Ele paga tanto por semana, já está incluso a internet, o gás, não sei o quê. Vai lá dar uma olhada, de repente você gosta, né? Então, é inevitável. As pessoas elas vão te oferecer acomodação, tem no mural da escola também opções, né? Então, você tem várias opções, tá? Então, por isso que a gente oferece sempre as 4 primeiras semanas, que é um período de adaptação, né? Depois desse período, a gente recomenda a acomodação fixa, né? Que é essa aí mais para baixo ali. Que é o quê? É dividir uma acomodação com outros estudantes, né? Só que não estudantes, por exemplo, igual da acomodação da escola, que é rotativo, né? Porque aí a cada semana você está com um aluno internacional diferente na sua casa. A acomodação fixa, ao contrário, é uma acomodação que assim, você vai morar, né, num espaço, numa casa ou num apartamento, aonde as pessoas vão ser fixas, ou são seus amigos, ou são pessoas que você só divide ali o espaço, né? Mas que geralmente vão permanecer um tempo consideravelmente de médio e longo prazo, né? Então, quer dizer, são pessoas que vão ficar ali né, durante um tempo, então você vai criar uma amizade, vai ter, né, uma situação mais onde você até confia nas pessoas, vai ter um certo vínculo ali, né? Não vai ser uma acomodação tão rotativa que cada semana é uma pessoa diferente. Então, por isso que assim, as 4 primeiras semanas a gente recomenda, e geralmente no orçamento a gente faz, né? As 4 primeiras semanas. No caso de Irlanda, às vezes a gente faz até menos, né? De 2 ou até de 1 semana, né? No caso. Mas pelo menos o primeiro mês eu aconselho ficar numa acomodação da escola. Se caso você esteja se sentindo muito inseguro, Ronaldo, é meu primeiro intercâmbio. Nunca saí do Brasil, acabei de tirar meu passaporte, né? Nunca fui nem para o Paraguai. Então, assim, eu não sei, eu quero fechar por mais tempo essa acomodação. Não tem problema, tá? Tem gente que a gente fecha até 3 meses de acomodação, né? Em casa de família, tá? Por quê? Porque assim, a pessoa está se sentindo insegura, às vezes não tem inglês, assim, né? Não sente confiança no inglês. Então a gente fala assim, não, tudo bem, é melhor você fechar um pouco mais de tempo a sua acomodação e aí você consegue, né, se adaptar e tirar o visto de estudante com mais calma, abrir conta no banco, né, começar a procurar emprego, conseguir o emprego, aí que você vai procurar uma acomodação diferente, tá? Então, cada um tem o seu tempo e por isso que a gente procura fazer sempre tudo mais para a gente conseguir entender a necessidade, né, que você está sentindo na hora, né? Tem pessoas que são mais descoladas e que vão para 1 semana de acomodação. Aí chega lá, vai e consegue fazer tudo rápido. Tem pessoas que já preferem utilizar os 3 meses que tem para poder tirar o visto de estudante. E aí, no último momento, vai lá e muda de turista para estudante, né? Às vezes até já gastou os 3.000 euros, tem que pedir para o pai mandar mais. Mas, assim, acontece de tudo, tá? Então, assim, não tem como a gente achar que todo mundo é igual, né? E falar assim, fecha esse pacote assim, com 1 semana de acomodação, que você consegue, né? Tem gente que não vai conseguir. Tem gente que na adaptação demanda um pouco mais de tempo até as coisas realmente se clarearem para ele e conseguir, né, ter uma noção melhor de como conseguir trabalho, de como conseguir a parte de acomodação, tá? Agora vamos falar um pouco do mercado de trabalho, né, que é o que a maioria tem dúvidas, né, na Irlanda. Bom, a questão de mercado de trabalho, né, eu já falei que a maioria das posições de trabalho que eles oferecem, tá, são posições mais manuais, né? Então, garçom é o campeão de audiência, né? Que a maioria, quando vai para fora, procura ser garçom. Garçom é interessante porque você consegue exercitar, né, bastante a sua comunicação, né? Então, o vocabulário enriquece muito, né? E o seu ouvido, então, nem se fala, porque você tem que tirar os pedidos, você tem que atender os clientes, então, você tem que entender o que o cliente está falando ali, né? E é um movimento, assim, restaurante é muito intenso, né? Eu fui garçom tanto na Austrália
quanto na Inglaterra. Então, assim, é muito puxado, né, o ritmo. Mas é um dos trabalhos que você mais aprende, né? Então, é bem interessante esse tipo de trabalho, tá? A Europa, não é de hoje que todo mundo fala que está em crise, tá? Está em crise, mas, assim, a Europa, ela está em crise, a Irlanda também entrou na crise, né? Só que alguns tipos de trabalho não tem tanta crise, tá? Por quê? Por exemplo, na Irlanda, esse tipo de trabalho, que seria a parte de cleaner, de garçom, de barista, são trabalhos mais manuais, então não são trabalhos que entram de fato em crise, né? Porque a demanda por turistas, quando está em crise, fica até melhor, porque aí acontece várias ofertas nos hotéis, né, nos restaurantes, e aí as pessoas vão mais. Então, é um tipo de trabalho que não tem tanta crise. Né? Então, é uma mão de obra um pouco mais barata. Né? Então, eles vão contratar, eles precisam ter essa mão de obra. Então, acaba acontecendo tudo bem, tem crise, mas aí é mais na área mais de mão de obra qualificada. Né? Então, tudo bem, tem crise, mas existe um mercado e existe bastante opções de empregos. Tá? A remuneração, como eu tinha falado, é cerca de 7 a 9 euros por hora. Tá? E a captação do trabalho, ela depende muito, mas muito do perfil do estudante. Né? Tem gente que, assim, um dos grandes diferenciais é assim, se você tem um inglês interessante, que você já consegue se articular e conversar com as pessoas, é muito bom porque você vai conseguir o quê? Conversar já com o gerente do restaurante, conversar com o dono da empresa e já mostrar a sua postura. Então, você vai ter mais chances de conseguir um emprego, tá? Mas você tem que ir atrás, né? Então, ir atrás é o quê? Imprime o seu currículo mesmo, tá? Faz 50 cópias dele e escolhe, por exemplo, uma rua ali onde tem alguns restaurantes e você vai ter que ir lá e distribuir o seu currículo, né? Conversar com o gerente, né? Falar quanto tempo você vai ficar lá. Aí você fala assim, pô, vou ficar um ano aqui. Lógico que os olhos do cara já vai brilhar, né? Porque ele vai te treinar e você ainda vai ter muito mais tempo para ficar lá. Então, claro que ele vai dar preferência para você, tá? E eles gostam bastante dos brasileiros, tá? Brasileiro, geralmente eles chamam o brasileiro de hard worker, né? Hard worker porque assim, o brasileiro ele vai lá e ele faz tudo rápido, faz com vontade, né? E geralmente os estudantes internacionais eles vão lá não porque eles precisam daquele emprego, mas porque eles querem ter uma experiência, porque eles querem ganhar uma grana para se manter, para poder viajar. Então, quando você trabalha lá fora, você sabe, muita gente assim já tem graduação no Brasil, já tem pós-graduação, tem carro no Brasil e vai para lá para fazer esse tipo de trabalho, porque é uma experiência. Então você pode estar garçom, mas você não é garçom. E aí quando você faz esse tipo de trabalho, você está fazendo de uma forma mais leve, de uma forma descontraída. Você sabe que depois daquela experiência você vai voltar para o seu país e vai continuar a sua vida aqui, né? Então, geralmente faz com uma vontade maior, assim, né? Diferente, por exemplo, lá a gente concorre muito com o pessoal do leste europeu, né? Muitos poloneses, muitas pessoas da Romênia, da Bulgária. E essas pessoas elas vão porque não tem alternativa no país, porque a economia no país deles, ali do leste europeu, é muito ruim. Então eles vão para lá para realmente ganhar a vida. Então eles trabalham suando a camisa, né? Eles trabalham de uma forma assim, né? Que é a vida deles, né? Eles não são estudantes que estão ali só ganhando um dinheirinho para viajar. Então eles dão preferência para o brasileiro porque o brasileiro é mais leve, é mais descontraído, carismático, né? Conversa com todo mundo, se dá bem e tal. Né? Então por isso que eles têm um carisma, né, maior com o brasileiro. Então a gente tem uma vantagem nesse aspecto. Né? Então, sempre quando você for, né, você tem que ter essa noção de que você sai numa certa vantagem. Mas é claro que você tem que mostrar que você tem iniciativa. Né? E pode insistir mesmo. Uma vez que você foi naquela rua ali e entregou currículo para todos os restaurantes, você vai ter que voltar semana que vem para fazer follow-up com todos.
né? Já chama o gerente pelo nome, já fala assim, ó, pega meu currículo de novo. Uma hora vai surgir uma vaga ali, porque ali não existe aquela questão de CLT, né? CLT é uma coisa brasileira, né? Então, assim, lá eles vão te contratar meio que só com PPS, né? Mas não é um vínculo forte isso, não tem um contrato de fato. Então, é muito fácil as pessoas abandonarem, simplesmente assim, ah, eu vou viajar pelo leste europeu, abandonei meu serviço. Ah, vou voltar para o Brasil, abandonei meu serviço. E nem dá satisfação para o empregador. Então, de uma hora para outra, eles se veem assim com o quadro de funcionários deles todo esburacado. Então, se você está indo todas as semanas ali, uma hora vai surgir uma vaga, né? E aí tem um termo que eles chamam que sempre é o tryout, né? Que seria assim, para você só fazer um teste, né? Você vai um dia que é movimentado, por exemplo, um sábado, né? Que geralmente os restaurantes têm bastante reservas, né? Então, é um dia que você tem um movimento muito grande de reservas, de clientes e tal. E sempre uma mão de obra extra, eles agradecem, né? Então, muitas vezes eu mesmo sugeria. Eu falava assim, e no sábado vai ter muitos bookings, né? Muitas reservas. Você não quer que eu faça um tryout, né? Então, seria assim, fazer um teste. E aí você trabalha por umas 3 horinhas, né? Você não vai receber por isso, né? Mas ele vai ver como que você trabalha. Então, é um momento que você vai lá e corre bastante. E aí você consegue, de uma forma, mostrar que você tem vontade, que você quer trabalhar ali. E automaticamente ele vai começar a te chamar de sábado, ou nos dias movimentados. Né? E durante a semana, como é um pouco mais tranquilo, por enquanto ele não vai te chamar. Mas aí chega uma hora que abrem uns buracos na semana, e aí você vai começar a pegar a escala da semana também. Né? Mas tudo isso é necessário primeiro que você tenha essa iniciativa de você correr atrás do emprego. Né? Questão de emprego, assim, pelo menos eu nunca fiquei sem emprego, nem na Austrália, nem na Inglaterra. Né? Sempre tinha alguns empregos ali que eu conseguia, né, trabalhar tranquilo. Né? Na época que eu trabalhava na Inglaterra, ainda era igual, né, a questão de trabalhar. Né? Então, podia trabalhar 20 horas por semana lá, na Irlanda também podia trabalhar 20 horas, então eram 2 países que funcionavam de maneiras muito semelhantes. Né? Aí agora fechou a da Inglaterra e sobrou a da Irlanda. Né? Então, questão de mercado de trabalho, basicamente é isso. Né? É sempre você tentar ao máximo, né, conseguir persuadir, né, mostrando a cara. Né? O que você não deve fazer, tá? Quando você vai atrás do mercado de trabalho. Ficar mandando currículo pela internet. Tá? Não adianta. Tá? Pela internet, o empregador, principalmente nesse tipo de trabalho, né, que seria mais manual, não adianta você achar que você mandando 50 currículos por dia pela internet, os empregadores vão te chamar. Né? Esse tipo de serviço é muito manual. Então é muito assim, você tem que bater o feeling ali na hora. Então o gerente ou o dono do restaurante, ele precisa olhar para você, ver como que você está vestido, ver seu comportamento, né? Ver como que você fala inglês, tá? Ver como que você se porta, né? E como, se você é comunicativo, se você é boa pinta. E aí ele vai fazer todo o julgamento naquela situação. Né? Pelo currículo, ele não vai conseguir ver isso. Então, ele não vai ligar para você para marcar uma entrevista para você ir até lá e aí ele te analisar. Né? Quando você já corta o caminho e já vai direto lá, para ele é muito melhor. Né? E para ele vai achar assim, pô, esse cara quer trabalhar mesmo, o cara vem até aqui, semana passada ele já veio, a outra semana ele já veio também, então esse cara quer trabalhar mesmo, né? Então vamos dar uma chance para ele aí, entra aí, vamos ver o que ele faz aí, né? Então, assim, o mercado de trabalho é sempre assim, tá? Você que, por exemplo, é formado em algumas áreas que tem demanda forte lá, né? Por exemplo, na Irlanda existe uma demanda muito forte, né? Se você tem formação, por exemplo, em análise de sistemas, tá? Se você é formado em engenharia, tá? Se você é formado em química, tá?
Algumas áreas têm muita demanda na Irlanda, tá? Porque são áreas assim que eles não têm tanta demanda, tá? Então, por exemplo, TI é uma área muito interessante, porque TI, por ser programação, é uma linguagem universal, tá? Então, não só na Irlanda, né? No Canadá tem demanda grande também, na Austrália também tem, e na Irlanda também é igual, tá? Existem possibilidades? Existem, tá? Só que vocês têm que lembrar que o visto que vocês vão estar lá é um visto de estudante, né? Não é um visto que te permite trabalhar período integral, né? A não ser no período de férias, tá? Então, é um pouco mais difícil de você conseguir ser contratado por uma empresa, né? É só se você realmente conhecer alguém ou se você mandar muito bem ali, né? E aí, por exemplo, a empresa vai ter que você vai ter que justificar para a empresa o porquê de pegar você e não pegar um irlandês que pode trabalhar full time, né? Se você tiver uma habilidade muito específica de programação, por exemplo, aí você consegue que a empresa te pegue e ela vai te absorver com um visto chamado de Sponsor Visa, né? Que é um visto que é como se a empresa fosse patrocinadora, tá? Então, patrocinando você, ela vai ser responsável por todo o período que você estiver lá, tá? Só que aí ela vai ter que assinar toda a documentação se responsabilizando por você. E isso é uma coisa que nem todas as empresas querem fazer, né? Então, é um pouco mais complicado, mas não é impossível, tá? Existe essa possibilidade e existem pessoas que eu conheço que já conseguiram, tá? Não só na Irlanda, quanto na Austrália também, no Canadá. E é uma opção de você conseguir permanecer lá, tá? Então, assim, durante o período de estudo, você tem essas opções de você conseguir. Mas, de começo, provavelmente o seu tipo de emprego que você vai ter vai ser nos lugares mais tradicionais, que seriam cafés, pubs, restaurantes, hotéis, cleaner, né? Trabalhos mais manuais mesmo, tá? Então, isso é a parte de mercado de trabalho, tá? A parte do custo de vida, tá? Questão de custo de vida, né? A gente tem a parte de moradia, tá? Moradia é bem relativo, né? Não tem como a gente padronizar quanto você vai gastar lá de moradia, tá? Mas na Irlanda, né, a gente tem pessoas que, alguns estudantes, né, atualmente, alguns que aceitam dividir com bastante pessoas, por exemplo, você consegue dividir um apartamento com 6 pessoas, com até 8 pessoas, né? E geralmente, por exemplo, de 8 pessoas pode ser uma casa com 4 quartos, cada um divide em 2, né? Ou pode ser dividido em 3 ou 4 até, tá? Quanto mais pessoas para dividir, claro que mais vai baixar o aluguel, tá? Tem pessoas que pagam até 70 euros por semana, né? Que é um aluguel baixo, tá? Mas tem também aqueles que querem mais privacidade, né? Por exemplo, um casal, né? Um casal que vai do Brasil para lá, geralmente prefere ficar num estúdio, né? O estúdio quer dizer o quê? Que é como se fosse uma kitnet, né? Que já vai ter ali o quarto, banheiro, cozinha, né? Quarto, banheiro, cozinha ali, no mesmo cômodo, né? Então, é uma opção menor, né? E que serve para 2 pessoas. 3 já fica demais, né? Não cabe. É uma opção que, assim, não tem um custo tão baixo, né? Porque vai ser dividido em 2 pessoas só, tá? Mas é uma opção para casal, né? Porque tem mais privacidade. Quem vai, assim, sozinho, se aventurar, aí pode dividir com várias pessoas. Só que é legal você ter a noção do quê? Quanto mais central você fica, logicamente que o aluguel vai ficar um pouco mais caro, né? Quanto mais afastado do centro, o aluguel fica um pouco mais barato, né? Só que aí você tem que levar em conta o quê? O transporte, né? Porque quanto mais longe, a zona vai ser maior. Então, quer dizer, você vai ter que pagar mais de transporte, né? E quanto mais longe a moradia, você vai estar um pouco mais longe e as casas, quanto mais longe do centro, elas costumam ser mais novas, tá? Elas não são tão usadas, tão desgastadas, né? Elas são um pouco mais novas, mais limpas, maiores, né?
E no centro, geralmente as acomodações são um pouco menores, né? Dividido com mais pessoas, um pouco mais desgastada com o tempo, né? Por ter, né, mais rotatividade. Então, você tem que levar tudo isso em consideração, né? E é muito comum, assim, até você achar uma acomodação fixa boa, que você fale assim, é aqui que eu quero morar, né? Leva um tempo, né? Você pode até, né, de repente mudar uma, duas, três vezes, né, de acomodação e até você realmente achar uma que te agrade, que você realmente vai falar assim, nossa, que gostoso esse lugar que eu estou morando, tem a localização boa, é perto da escola, é perto do meu trabalho, tem pessoas interessantes que eu gosto, né, de conviver junto. Então, é sempre um desafio, né, de achar uma moradia, tá? A questão de transporte, geralmente você vai gastar, né, de 70 a 100 euros mensal, mais ou menos, tá? Então, o transporte, tá? Você tem a opção, né, do metrô, você tem a opção do ônibus, né? E você tem os passes que eles podem ser divididos em semanais, né, diários, ou os passes mensais, tá? Lá funciona muito parecido com o bilhete único que a gente tem aqui em São Paulo, tá? Que é aquele bilhete que você, né, só passa na catraca, né? E ele já desconta o crédito, tá? Se for mensal, ele não vai descontar nada, porque ele vai ser ilimitado, tá? Então você tem essa opção, tá? Mas é claro que é legal você ver de acordo com o que você usa de transporte, né? Geralmente o mensal vale bastante a pena, tá? E lá você vai ver que assim, os ônibus, eles não têm catracas, né? Ele é diferente daqui, né? Então, quando você entra, né? Você entra aquela muvuca toda, você pode acontecer de passar batido e não utilizar o seu cartão, né? Mas tem que ficar também atento, porque existem muitos fiscais, né? Então, toda hora entra um fiscalzinho ali, que ele vai sempre com uma maquininha que você vai ter que passar o seu cartão. E se você passar o cartão e registrar que você não utilizou o cartão e você está lá dentro da condução, ele vai te aplicar uma multa, né? Então, é para penalizar as pessoas que estão burlando o sistema ali, tá? Em relação à alimentação, a gente tem também um gasto, mais ou menos em média, de 200, né, a 300 euros por mês, tá? Aí depende também do quanto você come fora, né, do quanto que você cozinha, né, do quanto que você come, né, de forma geral. Então, assim, lá o ideal, lógico, é você preparar sua própria comida, né? Além de ser mais saudável, você vai também economizar bastante, né? Na reunião para embarque, a gente tem até na apresentação que a gente faz para as pessoas, a gente fala um pouco de home brand, né? O home brand, o que seria? É como se fosse uma marca Carrefour, por exemplo, uma marca Qualitá, né? Que você encontra assim, nos mercados, a marca própria. Então, a marca própria é sempre interessante porque sempre é mais barato, né? Então, você sempre vai ver, por exemplo, quando você vai comprar açúcar, sal, leite, os produtos do dia a dia, né? Não tem problema você comprar um home brand, né? Tipo uma marca própria. Por quê? Porque é mais barato, né? Então, assim, para que você vai comprar uma marca, consumir uma marca para sal, né? Sal é sal, né? Tudo igual. Se for um chocolate, assim, aí beleza, né? Aí você pode pegar uma marca assim, né? Né? Ali, tipo, uma marca mais tradicional. Mas quando é um home brand, é melhor você, né? Pegar essas marcas mais tradicionais assim, de mercado mesmo, tá? Então, a gente até brinca que, assim, quando você vai no mercado e você vê, assim, um carrinho de supermercado cheio de home brand, assim, de arroz, tem sal, açúcar, né, leite em pó, tem tudo, assim, de home brand, aí você fala assim, aquele é brasileiro, né? Porque geralmente os brasileiros que colocam tudo, né, a parte de home brand. Então, você economiza muito, né? Porque é muito melhor você comprar essas coisas baratinhas. Aí você vai aprender a cozinhar de qualquer forma, porque você vai ver que você vai economizar muito, tá? Comer fora não é tão vantajoso, né? Mas é inevitável em alguns momentos. Então, por exemplo, fast food, né? Que você tem lá um monte de tipos de fast food, Subway, McDonald's, Burger King. Lá você vai ver que fast food é muito barato, né? É muito barato mesmo.
tá? Não é igual no Brasil, né? Lá fast food é sinônimo de comida barata mesmo, tá? E, então, assim, é sinônimo de comida barata e não saudável, tá? Então, você pode comer fast food, né? Vai ser barato mesmo, só que não é nada saudável, né? Então, assim, quando você quer uma opção barata e rápida, você vai no fast food. É muito barato, né? Mas não é o mais indicado, porque depois de um tempo você não vai conseguir mais comer aquilo. E aí você vai acabar optando por comidas feitas em casa, tá? Como eu já disse um pouco anteriormente, lá é muito multicultural. Então lá tem comunidades assim da China, da Itália, da Índia, né, de todos os lugares do mundo. Então você tem vários tipos de culinária diferente. Então uma das mais baratas que tem é a chinesa, né? Então comida chinesa é muito barato, né? E geralmente assim eles têm quiosques, eles têm centros de alimentação que sempre vende comida chinesa. Então é uma das opções mais baratas que tem, né? Além dos fast foods, né? Então a alimentação eu coloquei essa média de 200 a 300 euros, né? Mas é claro que depende muito, assim, do quanto que você vai cozinhar, tanto que você vai comer fora também, tá? Mas basicamente é mais ou menos nessa faixa que você vai gastar. Se você for colocar na ponta do lápis, por exemplo, tanto que você vai gastar ali somando moradia, transporte e alimentação, e do tanto que você ganha, né, de acordo com aquele salário mínimo que eu passei de 7 a 9, né, multiplicado por 20, né, que são 20 horas que você pode trabalhar, você vai ver que na ponta do lápis vai sair mais ou menos elas por elas. Tudo que você ganhar é o que você vai consumir, tá? Então, por isso que assim, você não vai conseguir juntar dinheiro para trazer para o Brasil, né? Você vai conseguir o quê? Ganhar uma grana para você conseguir gastar por lá mesmo, né? Para você não precisar ficar gastando dinheiro do Brasil, tá? Então, isso que é o interessante, é você conseguir se manter lá, não precisar ficar mandando dinheiro ou pedindo para os pais mandarem dinheiro. Pô, tô precisando de uma grana aí, porque eu preciso pagar meu aluguel. Não, moradia você tem que pagar com o seu trabalho, transporte também, alimentação também. Geralmente, se você apertar um pouco o cinto, você consegue um dinheirinho ainda para sobrar para comprar, para você conhecer Amsterdã, para você conhecer ali Alemanha, né? Vai para a França lá. Dá para você economizar uma graninha, né? Aí você aperta um pouco o cinto e consegue espremer um pouco ali para sobrar para você deixar ali no banco para fazer uma viagem, né? Mas juntar um montante para voltar para o Brasil com alguma coisa para comprar um carro aqui, esquece, né? É um pouco difícil de acontecer isso, né? Tá? Então, em relação ao custo de vida, basicamente é isso, tá? Bom, questão de levar dinheiro. No caso da Irlanda, vocês vão ter que levar esses 3.000 euros, né? Como eu já falei, tá? Então, para levar esses 3.000 euros, tá? A gente indica que você leve uma parte em dinheiro, tá? Os estudantes que vão ficar bastante tempo, geralmente a gente dá até um porta-dólar aqui na agência, né? Que é para levar de uma maneira mais segura, tá? Mas eu não recomendo nunca levar os 3.000 dólares em espécie, tá? É muito perigoso e não é seguro, tá? Eu acho que é interessante vocês levarem uma parte, né, 1.500 euros, né, em espécie, e a outra metade vocês levarem no cartão, tá? Qual que é a vantagem do cartão? A vantagem é que assim, o cartão ele é seguro, né? Então você vai recarregar ele ali dentro, vai ficar aquele valor, tá? E quando chegar lá você pode sacar esse valor, tá? Ou se você quiser, você pode utilizar na bandeira Mastercard, tá? Aí você vai gastando esse valor lá, né? Só que o que acontece? Existe uma vantagem que é comprar moeda em espécie, que o IOF, que é o imposto do governo, é menor, né? Eles cobram 0,38%. Já o cartão é 6,38%, né? Que hoje em dia o cartão, esse pré-pago que a gente vende, ele é muito parecido com o cartão de crédito, né? Que é a mesma porcentagem de IOF, tá? Só que o cartão multimoedas, ele ainda é um pouco mais vantajoso que o cartão de crédito, né? O cartão de crédito, o IOF é igual, só que ele nunca fixa o câmbio, né? Então, se a sua fatura fecha no dia 20 e a gente está no dia 1º, então, por exemplo, você comprou lá um laptop, né? Aí você passou o cartão, ele vai ficar flutuando ali o euro
até fechar a sua fatura. Né? Então, se explodir o euro, você vai pagar aquele euro ali no fechamento da sua fatura. Né? Então, isso não é tão interessante. Né? E ainda mais vocês que vão para a Europa, vocês têm que lembrar sempre que o cartão de crédito sempre é vinculado com a moeda americana, com o dólar americano. Então, antes de transformar aquele dinheiro que você passou lá em euro em moeda reais, ele vai passar de euro para dólar americano, depois de dólar americano para real. Então, quer dizer, essas conversões, claro que você vai perdendo em todas elas, né? Então, não é tão interessante o cartão de crédito. Eu recomendo você, né, levar o cartão de crédito, tá? E deixar guardado como uma eventualidade, né? Se você tiver alguma urgência, tiver que passar, tá sem dinheiro, claro que é interessante você ter essa forma de pagamento. Mas o cartãozinho Travel Money, que ele é interessante porque assim, ele cabe até 8 moedas diferentes, tá? Você pode colocar libras também, né? Se você for fazer uma viagem para a Inglaterra, tá? E depois em outras viagens para, sei lá, para a Austrália, você coloca dólar australiano ou dólar americano também, né? Você tem essas opções, tá? E ele é interessante porque ele é recarregável. Então, assim, ele fixa a moeda na hora da recarga. Então, por exemplo, se ele está um câmbio X, ele vai fixar, já vai cobrar o IOF e vai ficar aquele valor disponível como uma carga, né, no cartão. Então, você pode consultar ali. Se você colocou 1.500 euros, vai estar 1.500 euros ali. Né? E aí você pode sacar esse valor, se você quiser. Tá? Mas lembrando que, assim, sempre quando você for sacar o valor, o que vai acontecer? Sacando o valor, eles cobram uma taxa para transformar em dinheiro, né? E geralmente cerca de 2 euros, né, para você sacar. Então, a gente sempre recomenda, se você for sacar euros, né, do cartão, já saca um valor mais alto. Né? Já aproveita e saca um valor mais alto para aproveitar, né? Que você já está sacando, então é fixo. Se você sacar 10 euros ou 100 euros, vai ser sempre esses 2 euros de taxa que vai cobrar. Então é melhor você já antecipar. E o cartãozinho, assim, ele é interessante porque sempre quando você for, né, perder, ou se você for furtado, ou se acontecer alguma coisa, você bloqueia ele, né, e você vai ser substituído, né, então você não tem aquele risco de carregar tanto dinheiro, né, você pode bloqueá-lo, né, se você tiver um caso de perda ou alguma coisa assim, tá? Então, nesses casos, eu acho interessante esse cartãozinho Travel Money, né? Chegando lá, claro que você vai ter conta no banco, lá você vai ter também cartão de débito, né? Mas, por exemplo, em casos de emergência, de ter que mandar dinheiro aqui do Brasil para lá, né? Não é interessante você utilizar bancos, né? Porque eles cobram taxas. E se você for fazer remessas também, por exemplo, Western Union, assim, eles cobram taxas, né? Então não é tão interessante. É melhor você ter um cartão que você consegue, né, mandar sem cobrar taxa. Né? Lá o cartãozinho ele vai cobrar assim, apenas a conversão da moeda mais o IOF. Tá? Então essa é a vantagem. Tá? Bom, gente, então foi isso, né? Basicamente aí a apresentação que eu tinha para vocês, tá? Espero que eu tenha abordado grande parte dos assuntos que vocês tinham dúvidas, tá? Agora, ó, 8h40, 8h50, né? Eu vou abrir, né, um pouco para dúvidas, né? Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser, né, perguntar alguma coisa, né, que tenha dúvidas, pode. Tem uma parte aqui das questões, tá? Que vocês podem perguntar para mim, tá? Ou então, vocês podem mandar um e-mail direto, né, para os meus contatos, tá? O contato da agência, tá, ó, o telefone é 11, né, São Paulo, 2579-2142, tá? E o e-mail aqui da agência é o contato@bitrip.com.br, tá? O meu pessoal aqui da agência é o ronaldoa@bitrip.com.br, né, que está ali embaixo ali na apresentação, tá? Então, assim, aqui a gente sempre vai fazer o seu planejamento de acordo com a sua necessidade, tá? Provavelmente essa apresentação eu vou deixar também para baixar em um dos canais que a gente tem no YouTube. Eu convido vocês também para vocês visitarem, né, o nosso site, tá? E também a gente tem o nosso blog, que a gente escreve, né, sempre, falando a respeito de alguns intercambistas.
O canal do Face, a gente geralmente posta os intercambistas que estão embarcando. Então é legal, se vocês quiserem buscar algum contato de alguém que foi para Irlanda ou para algum outro destino, lá sempre tem os mais atualizados. Por exemplo, agora todos os embarques que a gente fez agora em agosto, a gente publicou a maioria deles. Né? Quando vem fazer a reunião para embarque, geralmente a gente tira foto com os intercambistas e tal, para registrar o momento, e a gente posta no mural. Tá? Então, acho que é interessante vocês também procurarem um pouco mais a respeito da agência. Né? Se vocês quiserem conversar comigo direto, pode conversar. A gente tem também um e-book, né, que eu escrevi, que é a respeito de como realizar o intercâmbio dos seus sonhos. Né? Que é um pouco a respeito da história da Bitrip, da minha história, e de como que é o intercâmbio do modo geral. Tá? Então, acho que é interessante vocês, né, lerem, né? Quem está programando um intercâmbio para o ano que vem, ou para o final desse ano mesmo, eu acho que é interessante saber um pouco mais, né, de como que é o passo a passo. Tá? A gente consegue planejar para vocês rapidamente o intercâmbio. Então, assim, eu acho que é só vocês terem essa primeira curiosidade de saber, de pesquisar um pouco, de ver os canais que a gente tem, porque a informação está fácil, né, hoje na internet. Então, vocês conseguem canalizar isso. Se vocês quiserem perguntar para mim, vocês podem ficar à vontade também. Tá? Então, obrigado pela presença de todo mundo. Né? Obrigado por vocês terem ficado até essa hora, né, conversando aqui comigo, né, vendo a apresentação. Espero ter tirado um pouco das dúvidas de vocês. Tá? O canal de palestras online, que foi essa que a gente fez hoje, na verdade é uma das primeiras sessões, tá, que a gente fez. A gente costuma ter palestras presenciais mesmo. Tá? A gente faz palestras geralmente aos sábados aqui na agência. Tá? E cada final de semana a gente varia o destino. Então, por exemplo, esse final de semana, tá, a gente vai ter uma palestra nesse sábado, tá, que vai ser a respeito de Inglaterra. Tá? Então, se tiver alguém interessado, pode vir até a agência, né? Me manda um contato que eu mando o endereço da agência, que pode vir aqui para saber um pouco mais de informações da Inglaterra. Tá? E quem quiser saber mais de Irlanda e quiser um orçamento também, pode ficar à vontade de entrar em contato comigo, que eu passo para vocês, tá, o orçamento numa boa. Tá? Eu vejo que tem algumas perguntas aqui que estão chegando aqui, né, nas questões. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só desligar o áudio. Tá? Quem quiser continuar aqui na apresentação para tirar dúvidas ou quiser mandar e-mail direto para mim, pode mandar. Tá? Mas eu vou ficar aqui um tempinho a mais para responder algumas perguntas que estão chegando aqui. Tá, ok? Então, obrigado, boa noite, pessoal. Até breve.